Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Heitor Cruz, estamos aqui com mais um episódio especial do Pod Estética Especial Beauty Fair 2022 e claro, sempre ressaltando o nosso compromisso de trazer profissionais da área de estética com histórias inspiradoras, profissionais que têm uma relevância no nosso mercado, que fazem a diferença e sempre um papo bom, descontraído, para ajudar no desenvolvimento dos profissionais da estética, que são vocês que estão nos assistindo aqui. Eu estou com uma pessoa hoje bem especial mesmo, vocês já estão vendo aqui na descrição quem é, mas eu vou apresentar ela aqui melhor para vocês, tá? Antes da gente começar a falar, bater o nosso papo, eu quero falar dos nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam esse projeto a acontecer. Entre eles é a PHC Academy, a nossa instituição de cursos dentro da área da estética. Então, se você é um profissional que deseja se especializar dentro das técnicas de microagulhamento, intradermoterapia pressurizada, mesonanoterapia, jato de plasma, a PHC Academy é a instituição certa para você, com cursos online e presencial, fazendo com que você tenha uma melhor experiência no ensino dentro da área da estética. Também quero falar da empresa Brilhe Sua Marca, a empresa que ajuda você a brilhantar sua marca. Você quer fazer canecas personalizadas, canetas, agendas, sacolas, enfim, melhorar o branding da sua marca. A Brilhe Sua Marca é a empresa certa para você. E por falar em marca, muito importante quando a gente coloca o nome da nossa clínica, o nome do nosso cosmético, a gente vai falar de cosmético hoje aqui, a importância de você registrar, né, fazer a marcas e patentes do seu produto, do nome da sua empresa. E a ABM Marcas e Patentes é a empresa que cuida do nome Pod Estética, por exemplo, e você que quiser conhecer um pouquinho mais sobre a ABM Marcas e Patentes, abrir sua marca e também a PHC Academy, todos eles estão na descrição do vídeo aqui, inclusive o Instagram, os Instagrams aqui dos nossos convidados de hoje. E eu estou com ela, uma pessoa muito especial para mim, faz parte da minha carreira, ela que é farmacêutica e bioquímica, responsável técnica pela empresa, indústria, Adélia Mendonça, Cosmetria Científica Avançada. Eu estou com Joiele Mendonça. Seja bem-vinda, minha amiga, ao Pod Estética. É um prazer enorme ter você aqui. O prazer é todo meu, Heitor. Muito feliz de estar com você aqui na Beauty Fair e estreando minha participação no Pod Estética. É isso aí. Eu que agradeço a sua disponibilidade. A gente sabe quanto que é corrido, né? A gente está dentro de um evento aqui, pessoal. O Especial Beauty Fair está acontecendo hoje, inclusive, do bate-papo aqui com a Joiele. Nós estamos no quarto e último dia da feira. Cansativo, né? Mas muito recompensador. Ontem, inclusive, nós tivemos uma premiação incrível. A Joiele foi uma das ganhadoras, vencedoras. A Adélia Mendonça também foi a empresa vencedora. A gente vai bater bastante papo. Jô, mas vamos lá. Muita gente te conhece, muita gente também não te conhece. Quem é você, de onde você vem, o que você faz? Então, de novo, né? Aqui agora, boa tarde a vocês. Meu nome é Joiele, né, como o Heitor me apresentou, eu sou farmacêutica industrial, eu sou especialista em pesquisa e desenvolvimento de dermocosméticos, sou especialista em cosmiatria e tenho MBA também em desenvolvimento. Toda a minha vida profissional, como eu sou, né, gente, filha de uma esteticista muito raiz, né, cresci numa clínica de estética, a minha vontade sempre foi ir para o mercado da estética, mas com uma visão diferente. Nunca foi o meu sonho clinicar diretamente, mas pensar o que eu poderia fazer, né, por onde eu poderia estar atrás desses bastidores, na linha de pesquisa, para fazer um produto diferente. Né? Minha mãe sempre falou isso, a estética pode tudo. As pessoas têm essa limitação, têm um certo preconceito, isso não hoje, tá, gente? Eu estou comentando informações que ela me trazia de 30 anos atrás, que eu ouvia na minha infância, né? Havia um preconceito muito grande com o esteticista. Hoje ele ainda existe, mas é muito inferior, né? Então ela sempre se considerou uma classe muito negligenciada naquele momento. E parte dessa negligência era baseada em produtos, às vezes, serem supérfluos, não trazerem resultados adequados. Então, todo mundo tinha essa diminuição. E aí veio aquela ideia, eu quero trabalhar com estética, mas eu quero fazer diferente. Eu quero honrar o trabalho maravilhoso da esteticista e do profissional de estética com um produto que vai elevar o resultado dele.
quero mais, eu quero mostrar que a gente pode tudo na estética, né? Que a gente consegue adentrar um degrau, né? Um novo patamar que não era designado para a gente, ou muita gente quis que acreditássemos que não seria. E isso que eu faço hoje, eu pesquiso, né? Hoje a gente tem um trabalho coletivo com mais de 20 países, onde eu estou sempre pesquisando tecnologia. A ideia, né, o principal pilar da Adélia Mendonça é essa importação de tecnologia com associações. Porque a gente sabe que a pele brasileira é única, né? Não adianta eu ir lá na Suíça e buscar uma tecnologia se eu não adaptá-la à fisiologia, ao clima, a um veículo adequado para a pele brasileira. E é o que eu falo que virou essa miscelânea, né, que a gente construiu na Adélia Mendonça. Foco em tecnologia, foco numa tecnologia verde sustentável, né, e trazendo ali um novo patamar em termos de concentrações. Então, a gente sai daquele estigma de que a cosmética faz produtos neutros no Brasil, produtos inócuos, e entra num andar diferenciado de que o dermocosmético brasileiro pode ser a inspiração para o mundo inteiro. Não, isso é muito interessante. Deixa eu até dar um overview aqui para a galera. Eu falo muito, né, sobre o povo brasileiro miscigenado, as questões de pele e tudo isso, pessoal, eu aprendi estando junto com a Adélia, estando junto com a Joiele, estando junto com a Jaqueline, sempre eu comecei, né, o pessoal, alguns não sabem, eu comecei trabalhando com elas no stand, foi a primeira empresa que me deu oportunidade e eu aprendi muito, foi uma pós-graduação para mim na área de cosmético, porque eu aprendi muito com essas profissionais. Posteriormente, depois foi dada a oportunidade de palestrar, depois a gente trabalhou muito tempo também com atendimento no Centro Clínico Adélia Mendonça, também em São Paulo. E essa informação que você fala, Joelle, é muito bom ver que vocês têm realmente isso enraizado, né? E você sempre quis trabalhar com farmácia ou foi uma influência da sua mãe, ou você quis por si só, já gostava dessa área? Como começou isso? Então, eu já fazia emplasto de folha em Barbie, né? Ligava vapor de ozônio, já derretia algumas bonecas. As Barbies estavam todas bem cuidadas, Super, fazendo pele peeling linda, na Barbie. tingia cabelo também das Barbies, fazia corte Chanel. Testava nível de bronzeamento, né? Quem é mulher, né, menina aí da minha época vai lembrar que tinha aquelas Barbies que você punha o biquíni, punha no sol, bronzeava. Eu fazia, marcava 1 hora, ela chega que cor? 2 horas, 3 horas. Eu fazia experimentos com as minhas bonecas. Então, eu sempre tive essa afinidade pela pesquisa. Eu sempre gostei de pesquisar. Mas a minha alquimia, dúvida, né? Exatamente, a minha dúvida, né, assistindo, e para quem não sabe, minha mãe vai fazer 46 anos de profissão. A clínica, inicialmente, ela ficava no andar de baixo da casa que eu cresci, né, a minha infância toda. Então, a gente teve um ambiente muito íntimo com a estética desde muito nova. Então, eu via minha mãe estudar, pesquisar, para montar um protocolo, ela buscava produtos de várias marcas, porque ela queria realmente construir o melhor. E eu fiquei muito instigada com isso, Heitor. Como eu poderia me desenvolver profissionalmente? Seria pela farmácia? Seria pela química? Seria pelo curso de estética? Pela fisioterapia? E fui conversando com várias e várias e várias pessoas, até que nesse caminho de busca, em Minas Gerais, naquela época, não era o currículo de generalista em farmácia. E eu cheguei em uma dessas 2 instituições de ensino que tinham especificamente o curso de farmácia industrial. Certo. E havia possibilidade de, no último ano, você se especializar em indústria de medicamentos, alimentos ou cosmética. Então, parece que naquele momento eu tive aquele insight. Eu falei, eu vou fazer a farmácia, vou me especializar em farmácia de indústria, de cosméticos e vou construir ali meu caminho. Até então não existia a marca Adélia Mendonça. Até então era sua mãe, Adélia Mendonça, profissional, que atendia na clínica. Exato. A indústria, diferente do que muita gente pensa, ela não era um sonho latente que nós tínhamos. A gente não tinha uma ideologia de termos uma marca Adélia Mendonça um dia.
ela foi amadurecendo pela necessidade crescente que a gente foi observando, né? A minha mãe, em imprimir uma identidade diferenciada, né? Ela falava assim muito dessa questão da frustração. Nossa, fiz um curso agora em Paris, saiu isso, 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 até chegar aqui vai ser X tempo. Só que depois que chegar aqui, ela sempre citou muito esse exemplo, adianta eu querer comparar a base veicular de um filtro solar feito para uma cidade, por exemplo, um público como o europeu, como o parisiense especificamente, que tem menos de 100 dias de sol por ano, com o clima brasileiro? Então, muitas coisas se antagonizavam. Às vezes às vezes não, quase sempre a tecnologia estava lá, mas ela não era adequada para a gente. Então, a gente foi esbarrando nessas limitações e nessas insatisfações. E eu fui gostando cada vez mais de buscá-las. Então, a gente foi começando a experimentar. Eu fui fazendo teste na faculdade, eu fiquei amiga e fui monitora de vários professores muito queridos que eu tenho contato até hoje, que me possibilitaram adentrar o laboratório como monitora, a estender o meu horário para fazer esses testes de produtos cosméticos. E assim eu fui construindo isso, e a gente ia levando, eu ia para Dores no final de semana, que é a minha cidade natal, levava esses produtos, a gente testava, né? Uma coisa que me marcou muito, né? Há 11 anos atrás nós lançamos o primeiro produto brasileiro com célula-tronco vegetal pura, né? Um ativo que hoje está na crista da moda, a gente lançou já há 11 anos. Então, dessa época que eu estava começando a minha segunda pós-graduação. Na minha primeira, gente, eu fiz um trabalho sobre 20 tipos de vitamina C e desse projeto nasceu a nossa Provitality C. Ela foi a consolidação que é fantástica aquele produto. do meu TCC e no segundo, célula-tronco. Então, como eu falei, a gente foi somando isso no nosso amadurecimento. Até que a gente chegou no ponto e falou assim, a gente vai ter que fazer diferente, não dá. A gente tem muita ideia na cabeça e a gente não encontra na empresa A, B, ou C, ou D, ou E, né, que o mercado brasileiro e internacional oferece. Vamos criar. E aí partiu a ideia, né, a minha mãe sempre quis imprimir. Por que a empresa chama Adélia Mendonça? É uma curiosidade também. Ela sempre falou sobre a transparência. Eu quero que as pessoas me conheçam, me vejam, me ouçam a minha história. Por muitos anos a nossa logomarca foi a assinatura dela, original, cursiva. A gente teve só um rebranding de identidade visual há 1 ano e meio atrás, mas a gente construiu isso baseado nessa ideia de transparência com o cliente. E aí fomos construir a nossa indústria do zero, a indústria é 100% nossa, todos os produtos são feitos aqui com bastante orgulho, né, no interior de Minas Gerais, todas as etapas Fabris. E com uma alegria muito grande também, Heitor, a gente recebeu, né, o ano passado, no começo do ano passado, a gente hoje é a única indústria de cosméticos, não só da América do Sul, mas da América Latina, a ser detentora do selo Halal, que é um selo de certificação de qualidade islâmica dentro de preceitos técnicos e religiosos. Nos preceitos técnicos, a gente tem uma padronização ISO 9001, e nos preceitos religiosos, o atendimento realmente, né, a questões religiosas. Exemplo, todo o abate animal, matérias-primas que tenham origem animal, tem que ser um abate halal, tem uma faca especial, tem que ser um abate muçulmano, tem que ser virado para a Meca o animal. E mesmo, eu gosto muito de salientar isso, para quem é católico, evangélico, espírita, independente da sua religião, a certificação halal é uma certificação de qualidade. Eu falo que seria maravilhoso na minha cidade se eu pudesse comprar a minha carne num açougue halal. Sim. Porque, pensem, gente, um matadouro completamente inspecionado, em que até o detergente que se lava o piso tem que ser certificado. É por isso que os árabes, eles só... eu já atendi por um tempo uma comunidade de árabes, uma família, e eles não comiam carne de qualquer tipo de açougue. É de um açougue específico, né, um pão específico. Então isso é bem interessante, porque não vai além das questões culturais também, né, Joelle?
Exatamente isso que é fantástico. Não é só sobre você ter uma religião e hábitos, né, oriundos da cultura dela. É para o cliente geral um atestado de qualidade. Sim. Né? Até então, aqui no Brasil, tem várias indústrias que têm a certificação halal, mas para exportação de carne, de couro, de gelatina. Agora, cosmético, não só Brasil, a gente está falando de mais de 13 países aqui que não possuem. Então, para nós é também uma reafirmação do nosso compromisso de transparência e de qualidade. Não, e esse compromisso de vocês é tão interessante, porque vocês, eu lembro, um produto já que você falou que lançou com células tronco, vegetal, há 11 anos atrás, e posteriormente, assim, sempre inovando, e eu posso arriscar dizer, você vai me confirmar isso, mas a primeira empresa a trazer a bioplacenta, né, Joelle? Até então, ninguém sabia o que era bioplacenta antes de Adélia Mendonça lançar um produto específico. Da onde surgiu isso? Como funciona? Um pouco mais sobre essa bioplacenta. É minha paixão, né? A bioplacenta, eu falo, meu olho brilha mesmo, que realmente é uma paixão. Eu descobri a terapia placentária quando eu estava fazendo uma viagem entre a Tailândia, o Mianmar e o Camboja. A gente estava fazendo um passeio de barco na Vila das Mulheres Girafas e descemos, e eu achei muito curioso que tinha tido um parto de um cabrito e as mulheres estavam drenando a placenta e preparando um tacho de cobre para ferver e fazendo um canto. E eu achei aquilo muito curioso e perguntei para o nosso guia o que era. Eles, não, agora elas vão ferver a placenta e vão comer. Nossa. E eu fiquei intrigada com aquilo. Eu falei, ferver e comer para quê? Aí ele, não, porque é muito nutritivo, é muito saudável, é fortalecedor, para homem é bom também, que ajuda, assim, os asiáticos de forma geral são muito tímidos, né? Afrodisíaco. Exatamente, eu gastei minutos para entender que ele quis falar da potência sexual, que era um tônico sexual para os homens. E que elas faziam aquele preparado e esses dias eram dias de celebração, né? E cada família que participava tinha sua alíquota, aquilo era dividido. E eu fiquei muito intrigada. E aí, sempre que eu viajo, eu falo que eu e minha mãe, a gente não tira férias. A gente passeia, faz estágio em spa, clínica. Um passeio turístico cosmético. Exato. E aí eu comecei a entrar em todos os spas, clínicas. A massagem tailandesa é muito famosa. Sim. Então comecei assim, todo spa que eu via que tinha massagem com placenta, eu entrava. E perguntava se eu podia falar com a massoterapeuta, com a dona. E fui agregando. E cheguei aqui, Heitor, curiosérrima. E falei, vou procurar esse negócio, vou entender o fundamento disso. Não achei nada. Sabe o que é nada vezes nada? E aí, o que eu fui fazer? Assim, fui procurar. Onde, né? Fui procurar minha professora de colégio de 2º grau. Falei, olha, me ajuda. Eu preciso entender mais sobre a placenta. Ela, não, vou te dar livro de embriologia. Fui ler. E quando eu fui ler, eu falei, não, isso aqui não vai ser suficiente, não. Fui pegar livro de veterinária. Aí fui até amigos veterinários, falei, me empresta. E aí eu fui entendendo, placenta, que tipo que existe, qual animal, que é isso, o que tem naquilo. E fui estudando mais e mais e fui ficando assim, intrigada. Um novo universo se abriu ali para mim. Até que durante uma viagem a gente conheceu essa empresa espanhola que estava, por coincidência, certificando na União Europeia uma técnica de extração placentária bovina com alguns veterinários específicos. Eles estavam estudando uma metodologia para tirar essa placenta, coletar, fazer testes para ver a viabilidade dela, compatibilidade com a pele humana, e a gente embarcou nesse projeto em conjunto, né? E desse projeto ele se fortaleceu. Várias coisas aconteceram de lá para cá. Exemplo, a gente conseguiu certificações nacionais, internacionais, estudos de compatibilidade com a pele humana, estudos de cromatografia para mostrar a complexidade, né? Até hoje, a placenta é a substância de origem natural com maior número de componentes. São 202 identificados até agora dentro da composição placentária. Uau. Por isso que ela é tão rica. A gente fala de íons, mas fala de ureia,
fala de cátions e ânions, mas fala de glicídios. Ela é extremamente complexa. E essa empresa conseguiu fazer algo fantástico, que foi comparar de várias espécies animais e ver realmente qual que era que trazia não só mais embasamento, né, em termos de composição, mas compatibilidade. E aí, placenta bovina extraída na 12ª semana, sem morte animal, conseguimos a certificação cruelty free, então é um produto 100% cruelty free. Conseguimos o direito Anvisa de importar esse ativo. Eu imagino toda trabalheira para isso, hein, Joelle? Exato, exato. E hoje temos aí a alegria de falar que é uma exclusividade nossa, a placenta biológica pura segue uma exclusividade da Adélia Mendonça. E vocês colocaram ela em diversos formatos, né? No formato peeling, no formato monodoses também, e vocês disseminaram a bioplacenta em alguns produtos da linha Adélia Mendonça, não foi isso? Exato. Eu penso sempre que cada cosmético ele é um investimento, então eu tenho que trazer produtos funcionais. Sim. Que eu não vejo porquê, né? Aprendi isso com a minha mãe também ali, sendo esteticista. Não adianta você ter um carrinho com 30 produtos que não são funcionais. Melhor você ter 5 que te trazem o resultado esperado. Então, a gente criou uma família bioplacenta que tem peeling, que tem máscara de finalização, que tem as power doses, com resistência térmica para quem vai aplicar com plasma. E o último lançamento, trouxemos a versão da placenta com ozônio nanosferizado. Então, aí lacrou, né, galera? Aí lacrou, aí né? Lacrou. Heitor recebeu em primeira mão, antes do produto ir para o mercado, né? Desenvolveu o protocolo, fez na vida real ali, né? Então, foi um projeto que nos deu muito orgulho também, trazer o ozônio numa versão diferente do que o mercado já praticava, que são os óleos vegetais ozonizados, né? Que todo mundo já trabalhava, mas a gente quis trazer isso dentro do nosso conceito, né? Exatamente, de nanotecnologia. Então, criamos microcápsulas de ozônio e associamos a placenta, né? E aí veio o nosso último produto da linha Bioplacenta. Que inclusive está sendo um sucesso total, né, Joelle? Eu fiz alguns testes clínicos, inclusive gravações de alguns protocolos, tanto associado com o microagulhamento quanto sem associação com o microagulhamento, e de fato é um produto assim que você já vê um lift imediato da pele, a revitalização do tecido, e o quanto que isso é fantástico. E aí, eu queria que você falasse dessas duas maravilhosidades aqui, para depois a gente falar disso daqui, né? Porque para chegar nisso daqui, nesse troféu, esse daqui teve muito tempo de desenvolvimento, de raciocínio, de testes. Conta pra gente. Então, muita gente me pedia, Heitor, que eu falo que muitos produtos o mercado pede pra gente. Então, eu tinha muito cliente que falava, vocês não vão fazer nada com ozônio? E eu sou uma pessoa, para quem não me conhece, muito reticente. Eu desenvolvo alguma coisa quando eu acredito nela, quando eu comprovei, quando eu tenho fé. Nada do que eu vou falar, eu tenho parcialmente certeza. E o ozônio, quando chegou, ele ficou ainda um pouco desacreditado, né? E não digo nesse sentido, mas em quê? Não da terapia de ozônio em relação a outros métodos de aplicação, mas eu digo a cosmetologia ozonizada. Sim. O que a gente acaba tendo? Para você ter um teor ok de ozonização, o óleo, né, tem que ser riquíssimo em duplas insaturações e tem que ser um processo extremamente mediado, né, para te garantir o que a gente chama de 1,2,4-trioxolane, que é, vamos dizer, o número de duplas ligações que seguram a ozonização. É isso que faz o efeito farmacológico do óleo vegetal realmente gerar um teor de ozonídeos e os outros subprodutos do ozônio quando aplicado na pele. Só que se você não usa esse óleo com 100% de pureza, Heitor, você vai ter uma diluição. E é o que eu tinha no meu raciocínio. Não adianta, eu vou pegar óleo ozonizado de coco e vou pôr a 4% no meu produto. Mas os outros 96% não tem ozonização. Então, eu estou diluindo. Qual dose terapêutica eu estou entregando? Ozônio é dose veneno. É uma fala fantástica que o Rafael trouxe no seu podcast mesmo. É exatamente essa. O ozônio ele pode ser um fator essencial para estimular a regeneração do seu organismo. Como ele pode ser um agente inflamatório. A diferença está na dose aplicada.
Do mesmo jeito, se você colocar uma dose ínfima, você não vai ter efeito nenhum, é um placebo. Então, conhecer e entender dose é fundamental para a gente falar, não só de ozônio, de vários ativos, mas do ozônio em especial. Então, eu tinha reticência de fazer cosmetologia ozonizada por isso. Eu me sentia enganando o meu público e eu não poderia trazer isso, de uma forma que eu não acreditasse. Até que, no final de 2020, nós temos uma parceria com uma universidade que fica em Goiás, que tem um laboratório de nanotecnologia, que a gente já desenvolveu várias moléculas exclusivas em conjunto, e eles estavam com o estudo de nanoozonização. Qual que era a ideia desse projeto? Pegar o óleo vegetal que a gente já conhece e que acaba sendo incompatível com o nosso biotipo de pele, pensa você hoje, falasse assim, Heitor, você vai usar um óleo vegetal 100% puro 2 vezes ao dia. Não é compatível com o nível graxo da pele brasileira, Então, o que era a ideia dessa empresa? Reduzir o calibre. Então, foi de uma molécula redução de mais ou menos 800 vezes o seu tamanho, criar um perfil lipídico diferente. Então, ele saiu de óleo vegetal e foi para nanoemulsão, que é um perfil que tem muito mais equivalência à superfície da nossa pele, a bicamada lipídica celular. Então, se eu tenho mais interação química, eu tenho mais penetração e permeação. E diminuir o tamanho dessa área de absorção. E quando eu diminuo esse tamanho de área, além de eu aumentar a potência, eu vou ter a possibilidade de colocar outros ativos juntos nessa mesma esfera. Então, eu já vi a possibilidade de trazer ozônio ao universo Adélia dessa forma. Falando de um ozônio sério, de um ozônio transdérmico com concentração, com MEQ definido, mas com uma cosmética agradável ao sensorial do paciente. Importantíssimo, né? E aí, esse trabalho fantástico que o Heitor fez dentro de toda a expertise dele de microagulhamento, testou em várias associações, A gente teve vários outros parceiros, assim como o Heitor, no processo, e nos trouxe essa felicidade desse projeto incrível que é o conceito Nano A3. E aí vem a segunda parte, Que, como diz você, que reverberou nisso melhor, aqui, Eu comecei a estudar melasma, gente. Eu tive na minha gravidez da minha filha, então é uma dor que eu vivo, Eu controlo o meu melasma hoje com tudo que a gente tem na linha. Sim. Muitos dos desenvolvimentos, e acaba sendo um xodó especial para mim, é melasma, porque eu entendo a dor da brasileira e do brasileiro que tem. E eu sempre estou, assim, com o radar muito antenado, Heitor. E não só a dor da brasileira que tem, quanto também a dor dos profissionais que sente dificuldade em ter resultados, né, Joelle? Muito. Porque até dei uma aula ontem, falei exatamente sobre isso. Quando a gente torna redundante a repetição de ativos no mesmo mecanismo de ação, você pode ter 10, 15, 20 ativos, mas se eles atuarem no mesmo mecanismo, você vai chegar num resultado que você não entrega mais, você não consegue ir além para o paciente. Estagna. Fica estagnado. Então, o que a gente tem buscado fazer são gradientes de ação complementar. Então, o meu radar ele é sempre muito antenado para tratamento de hipercromia. E aí eu li um artigo sobre a potencialidade do LED âmbar em relação a um parâmetro que nunca tinha sido ainda publicado, que é em relação à degradação da melanina fagocitada na derme papilar. O que é isso? Melasma dérmico. Melasma misto, para quem não sabe, é 70% dos melasmas totais. Então, a gente estava ali abrindo uma porta, que foi uma porta só naquele momento, de pensar que poderia nascer uma nova esfera de tratamento de melasma, que a gente não tinha abordado ainda. Inclusive, tem alguns estudos já falando que todo melasma é misto, né, Joelle? Eu acho que precisa de um pouquinho mais de investigação quanto a isso, mas independente de ser misto, se todos forem mistos ou não, a gente sabe que o melasma ele é uma mancha resistente ao tratamento, resistente ao clareamento e de contrapartida é algo que ele se dissemina rápido, escurece rápido por conta da estimulação dos estímulos externos e também internos, como a questão hormonal, as questões emocionais também que estão envolvidas, e vocês complementaram essa linha de uma forma assim que
age em várias etapas da bioquímica da melanogênese para que o profissional consiga esses resultados, né? Exato. E tem até uma fala que nós já compartilhamos em comum, que se eu falasse de microagulhamento em melasma há 5, 6 anos Meu atrás, Deus. eu condenaria veemente. Sim. Ou eu deixaria essa seleção de protocolo para um caso muito específico, né? Com muita cautela, muitos dedos ali de atenção ao fazer. E a gente vai lendo, vai estudando, eu falo que, graças a Deus, a gente tem a humildade, né, Heitor, de se permitir crescer à medida que estudamos. Eu acho que é isso que faz os estudiosos e a evolução da estética. Porque antigamente eu também era igual você, há 5 anos atrás, falar de microagulhamento e melasma, eu falava, poxa, essa pessoa que faz é maluca. Pois é, que risco, que problema. Então, o que a gente foi vendo? À medida que eu fui estudando, eu fui identificando que talvez ali a gente teria uma nova possibilidade de tratar manchas que não havia sido considerada por ninguém ainda. Sim. Que era pensar no fator associativo não só do melasma dérmico com epidérmico em conjunto, mas do fator vascular, que ele é muito significativo, né? Sim. A alta expressividade de VEGF na pele com manchas é cientificamente demonstrada, né? E a relação do plasminogênio. Então, como combinar? Por isso também, desculpa te cortar, Claro. para realizar o microagulhamento com uma injúria adequada, né, no melasma, porque senão você vai desencadear um processo de angiogênese ali e você vai ter a produção de fator de crescimento vascular endotelial e automaticamente você pode até mesmo desencadear efeitos rebotes, né, Joélia? Com certeza mesmo. Então, a ideia ali veio de pensar no novo panorama e irmos somando. Olha, então tem a possibilidade aqui de criar um meio de maior perfusão, né? Todo mundo sabe que o microagulhamento pode aumentar em até 400 vezes a potência do que você insere na sua pele em termos de absorção. Então, se eu tenho a possibilidade disso acontecer e eu pensar que eu posso modular a minha injúria, né? Que hoje a gente tem dispositivos, né? Tamanho nano, eu tenho a Sim. possibilidade de usar uma agulha 0,25, meio com muita segurança, que é o meu limite para melasma hoje é aí. E entender que se eu começo a ter um raciocínio sobre fotônica me auxiliando nesse processo, do microagulhamento sendo um agente de perfusão, e determinados grupos de ativos despigmentantes, principalmente derivados do tranexâmico e do ferúlico, por que não colocar ozônio aí para estimular essa minha reação vacinal do meu próprio? Porque melasma, gente, é inflamação seguida de inflamação, somada a mais inflamação, é um distúrbio celular complexo. Né, como o Heitor falou, você tem da privação do sono, a ansiedade, passando por alterações hormonais, alimentares, gatilhos relacionados à luz, tudo isso estimula a melanina, são mais de 30 gatilhos. E aí vocês então chegaram nessas duas maravilhas aqui, né, Exatamente, Joélia? dentro da despigmentação nasceu o conceito do melanobreaker, associando, né, a possibilidade de trazermos o ozônio nano, porque não adianta também falar de microagulhamento e pensar em partículas de alto peso molecular. Então a gente somou e unificou toda uma terapia de nanodimerização, Sim. né, dentro de um conceito estéreo, tá? Então é uma esterilidade multidoses, a gente utiliza o mesmo padrão de águas de soluções oftálmicas estéreis. Isso é um ponto interessante de você falar, a gente já conversou sobre isso. Já. A galera tá aí assistindo e muita gente fala assim, poxa, mas se esses produtos não são em formato monodose, automaticamente atrelam eles que não são estéreis, né? Eu queria, e você já deixou isso muito claro aqui, né? Em relação ao tipo de composição e o formato de execução do produto. Então não é porque ele não é em monodose que ele, né, monodose, o formato da embalagem, que ele não é estéril, né? Exato. Geralmente os produtos em monodose, pessoal, eles são conservante free e eles são envasados e esterilizados por radiação gama no ato do fechamento do seu lacre. Então você acaba tendo uma monodose estéreo, porque a partir do momento que você abre, você não tem um sistema conservante satisfatório que
não vou dizer autorize, mas que resguarde você a usar aquele produto em uma semana, 2 ou 3, sem alguma alteração ali, um crescimento fúngico, bacteriano, enfim. Então, se convencionou, né, o mercado de forma geral na estética a associar como uma sinonímia de esterilidade o monodose. Sim. E aí a gente entra em contrapartida com a indústria farmacêutica, né? Eu sempre cito o exemplo do colírio. Você não compra um colírio, usa agora de manhã e compra outro para usar à noite. É verdade. Você faz um tratamento de 5, 10, 12, 14, enfim, né? Dependendo da afecção, dias, Sim. com a mesma solução oftálmica estéreo. O que é importante? Você não encostar o bico no olho e você ter o cuidado da sua mão estar higienizada. Mas é um produto que, por que ele mantém uma esterilidade? Porque ele foi produzido com uma água em condições de um outro nível de respaldo, né, que posso até falar, um invase dentro de um sistema, né, que a gente chama de salas limpas, filtrações esterilizantes, e ainda um terceiro ponto, que é o uso das radiações UVC ou gama no frasco ao ser lacrado. Então, você tem um fechamento de um circuito conservante. E aí vem aquela dúvida, mas vou usar para microagulhamento. Gente, existem hoje conservantes completamente compatíveis com material biológico. Sim. Completamente compatíveis, né? Xaropes que a gente ingere hoje tem conservantes na composição. Até porque quando a gente pensa em conservante, é conservar aquilo por mais tempo, principalmente depois de aberto, né, Joelle? Depois de ser utilizado. Exatamente. E aí a gente trouxe essa ideia da multidisciplinaridade que a indústria farmacêutica traz, né? Então é um produto que ele é pesado em uma condição diferenciada, que ele é utilizado uma água com testes como, por exemplo, endotoxinas bacterianas, a análise das unidades formadoras de colônia. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, hoje, o que a Anvisa traz para a gente, Heitor, em termos de água do seu cosmético que você tem aí? O cosmético tradicional, você pode chegar em 1000 UFCs. Num cosmético para área de olhos, uso infantil e uso em lábios, a 500 UFCs, que significam unidades formadoras de colônia. Hoje a gente trabalha nessa linha, Nano A3 e na linha Skin Injections, com menos de 5. Então, a gente está indo 495 vezes a menos do que a norma da Anvisa coloca para o cosmético tradicional. Então tem uma hipersegurança, né? Exatamente. Ele é envasado num sistema limpo, numa capela de fluxo laminar esterilizante, com um ambiente também no entorno dessa capela, com uma segunda filtração esterilizante. Quando ele termina o seu invase, ele passa por uma radiação ultravioleta C, que tem estudos, inclusive, na erradicação do vírus do Covid em superfície, com a incidência dessa luz. Então, até na indústria, a gente usa até nos teclados de computador de todo mundo. Legal. E a gente faz uma terceira ainda, ação de esterilidade, que são com os raios gama. Só aí o produto é lacrado e vendido para o cliente. Uau, isso fornece muita segurança. E daí, então, que veio, né? Deixa eu falar aqui, então, primeiro, de um prêmio de inovação em cosmetologia, que vocês ganharam em primeiro lugar. Ai, gente, imensamente feliz. Ainda sem acreditar, para Esse ser prêmio sincera. nacional em inovação estética da Beauty Fair, e vocês ganharam em primeiro lugar. E aí, já é sobre esses produtos, é isso? Não, esse aqui não. É em relação à indústria, nós fomos duplamente premiados em primeiro lugar. Gratificados, né, em primeiro lugar. Esse aqui tem a ver com a inovação em cosmetologia pela empresa, pelo selo da empresa. Não foi específico a produto nenhum, foi em relação à consolidação de tecnologias que a empresa lançou. E aí, uma segunda indicação que a gente teve, que foi na categoria de pesquisa educacional, com ênfase em geração de artigo científico. Uau. Aí eu ganhei esse prêmio. Esse aqui já é um... Exato, que foi esse aqui. Que como foi pesquisadora, né? Exatamente, como pesquisadora, dentro do projeto de microagulhamento nanozonizado para melasma, que Uau. é um protocolo que vai
o Melanobreaker, né? E hoje a gente vai apresentar aqui também no palco principal. Que bacana. Isso, com exclusividade, vai ser a primeira vez que eu vou falar desse protocolo, né, e pontos desse artigo que eu publiquei dentro de um plenário científico de congresso. Ah, eu já quero assistir, já vou lá assistir também e quero esse artigo, hein? Me compartilha comigo com para eu depois certeza. compartilhar ler, né, claro, e compartilhar com as minhas alunas. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Joelle, e eu queria que você comentasse um pouquinho como está sendo a Beauty Fair aqui 2022, quais estão sendo as experiências que a Adélia Mendonça está tendo aí. Então, nós estamos voltando agora à Beauty Fair depois da pandemia. Estou sentindo as pessoas muito animadas, com perspectivas muito positivas, isso é muito gostoso. Legal. Né? Para nós é a última feira do ano, então eu sinto que nós estamos fechando esse circuito de retorno ao presencial. Com chave de ouro, com né? uma chave de ouro imensa, né? Muita felicidade, muito otimismo, muitos projetos em andamento para o próximo ano. Estou sentindo as profissionais, parece que com a energia fortalecida em relação à profissão também. Sim. Isso é um panorama que eu tenho observado ali no stand, no atendimento com todo mundo. E buscando mais conhecimento, né, Joelle? Sim, estão profissionais mais críticas do que o que a gente observava antes, mais questionadoras, né? Então eu saliento muito isso. A estética é um eterno estudo, é todos os dias, porque se você não estuda e não se atualiza, Heitor, você não só fica um profissional obsoleto, mas eu brinco que você vira a famosa vaquinha de presépio. Você vai acreditando em atributo, 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 mas você não tem mais uma visão crítica, você vai perdendo. Porque visão crítica a gente treina ela. Né? Eu não nasci aprendendo a ler artigo, eu não nasci aprendendo a escrever artigo. Isso a gente vai treinando esse feeling pouco a pouco. E o mesmo para vocês profissionais, né? Essa visão de ser crítico, ela não vem de uma semana para outra. Ela vem quando você começa a analisar a composição hoje, amanhã, quando você começa a pegar o seu carrinho aí num horário vago. Não, deixa eu dar uma pesquisada aqui, o que é que tem aqui de verdade? Sim. Né? Eu até fiz uma aula online com a Renata Trinca uns dias atrás e a gente exatamente falou disso. O termo estética integrativa está muito em voga, então isso passa a ser uma faca de dois gumes. Muita gente faz certo e muita gente, para pegar o embalo da moda, usa o termo equivocadamente. E a gente comentou exatamente isso. Eu vejo muitas pessoas falando que fazem integrativa, mas o item número 1 da composição do produto dela é óleo mineral. Então, como que ela está fazendo integrativa? Então, treinem essa visão de vocês. E eu já vejo esse panorama mudando aqui na feira. Sim. E eu espero o ano que vem falar que ele está mudando mais e que eu estou cada vez mais feliz com esse novo profissional de estética. Ô Joelle, e diz uma coisa. Quais são os próximos passos da Adélia Mendonça Cosmético? Né, no que vocês estão trabalhando? Quais são os próximos projetos, lançamentos? O que você pode adiantar aí para a galera para 2023? Eu cantei uma pedra para você anteontem, né? A gente está estudando uma molécula muito interessante, já tem mais ou menos 1 ano que eu estou estudando, que ela vem de Marte. Eita, de outro planeta o negócio, de outro hein? planeta. Então, acredito que nós vamos ter isso mais consolidado em breve. A gente está estudando também bastante os conceitos de canabidiol-like, né? Como trazer isso também numa versão otimizada para a estética. Esse conceito de molécula de Marte, isso já está sendo extraído de lá e sendo comercializado no mundo ou não? Não, ainda não. Por isso que eu não posso falar muito. É uma associação nossa com uma empresa também internacional, europeia. Certo. Tá? A gente ainda está em levantamento de patente, então eu ainda não posso contar muita coisa. Mas em breve a gente vai saber. Mas em breve, quero muito te contar em primeira mão, que o Heitor sabe, eu tenho maior prazer, mando produto sem rótulo, sem ter nome ainda, só falo, olha, tem isso, isso e isso, uma etiquetinha à mão, porque eu confio muito, exatamente. É um know-how de soma de forças, de conhecimento, porque o nosso objetivo é o melhor para o profissional. E quando a gente pensa em
aumente a permeabilidade de ativos, né, como o microagulhamento, ele é um veículo interessantíssimo para isso. Quando a gente tem uma cosmetologia, né, no caso de vocês, cosmetria científica avançada, com nanotecnologia, realmente com estudo aprofundado, quando você entra e aplica o microagulhamento visando mais a permeação de ativos, aí o negócio é resultado na certa, né, É Joel? garantido, gente, é garantido. Onde que há um tripé Sim, entre um profissional capacitado, né, estudioso, dedicado, né, à ciência estética, sim, um bom dermocosmético com uma composição ativa, com uma composição de resultados em termos de percentual, e um cliente que entende que ele é uma parte ativa dessa cadeia, né? Porque, gente, fazemos 50%, um cliente dedicado, disciplinado, sim. faz 50%. Outro ponto que eu esqueci também, Heitor, de falar, quando você me questionou, tenho trabalhado muito e sentido uma carência muito grande no profissional de hoje, entender esse novo cliente, que a gente tem um novo cliente hoje, um cliente que teve Covid, um cliente É que verdade. vacinou, um cliente que ficou em casa, um cliente que trabalhava na rua e agora trabalha home office. Então, a gente trouxe também a ideia da modulação hormonal transdérmica para peles em reações vacinárias, síndrome pós-Covid ou hipersensibilizadas, que foi uma queixa também, né, que eu comecei esse projeto 2 meses depois que a pandemia começou, em junho de 2020, e lançamos agora, recentemente. Então, assim, eu fiz um trabalho muito bacana com algumas patologistas lá da UFMG, para a gente entender, porque começou-se a estudar o COVID e em relação ao tecido pulmonar, as principais alterações. E esses grupos de estudo começaram a pegar biópsias de pele para analisar. Ele causa, vamos dizer, que uma inflamação quase que generalizada. E a pele é um sinal de como está o organismo. Né? Aí que você se engana. O que a gente sabe hoje? Que o vírus do SARS-CoV-19, ele provoca um aneurisma tegumentar. Ele altera o fluxo sanguíneo na derme papilar de uma forma muitas vezes irreversível. Então a gente tem uma espécie de microderrame tegumentar. Uau. Só que por que não se fala tanto disso, né? Que achado interessante. Exatamente. Falamos muito disso do pulmonar, porque o tecido pulmonar não tem capacidade regenerativa. Daí a gente tem um óbito, não pelo vírus, mas pelos efeitos que ele causou. O que a gente viu aí, por exemplo, no caso do ator comediante. Me fugiu, Paulo Gustavo. Ele não faleceu em decorrência do Covid, ele faleceu em decorrência de uma falência pulmonar progressiva, né, causada por várias alterações internas nos alvéolos. Hoje a gente sabe que alterações circulatórias semelhantes acontecem no tegumento de derme papilar. E a gente fez todo um estudo sobre isso, né, e lançamos uma linha agora, recentemente, para esse novo cliente também que está chegando na minha clínica, que é 100% da população. Uau! Galera, é muita informação aqui que a Joelle trouxe para a gente. Jo, eu só tenho a agradecer a parceria por você estar aqui no Pod Estética. Para o pessoal acompanhar vocês pelas redes sociais, como que faz para te encontrar? Então, muito obrigada, Heitor, por me receber. A gente ainda brincou, roteiro para quê? A gente não precisa disso. A gente começa a falar e se não mandar parar, segue. Então, pessoal, convido vocês a seguirem, né, tanto a minha página, Joiele AM, quanto a página da Adélia Mendonça Oficial e Adélia Mendonça Profissional. Eu tento sempre compartilhar um pouco dessa visão mais científica da estética integrativa, de princípios ativos, que falo que a minha missão é fazer uma estética mais consciente. Eu amo muito essa profissão, né? Eu vivo e respiro ela desde a minha infância. Então, eu tenho todo um respeito de elevar esse profissional, Heitor, e elas realmente acreditarem, elas e eles, né, que a gente pode muito mais. Né? A estética raiz, ela provou isso, eu vivi isso, eu cresci com isso, eu sei que ela pode tudo. E eu quero dar, né, as ferramentas para esse profissional ter essa mesma fé e crença que eu tenho nele. É isso aí. E aí, para achar a Adélia Mendonça, como que faz?
Então, pelas redes sociais, no nosso site também a gente tem todos os pontos de distribuição no Brasil. Sim. Né? E se você tem dúvida, fale conosco também pelo nosso saque no 37 3551 2000. É o WhatsApp e é telefone que a gente vai ter sempre uma equipe de dermoconsultores para atender vocês. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui com mais um episódio do Pod Estética, edição especial Beauty Fair 2022, com a minha amiga, que é uma enciclopédia, Joelle Mendonça. Sigam ela nas redes sociais. É realmente uma pessoa, uma estudiosa, nata, e vai ter muita informação para passar para vocês. Tenho certeza que vai agregar muito na vida profissional de vocês. Minha amiga, tamo junto. Deixe seu like aqui, se inscreve nesse canal e a gente se vê até o próximo episódio. Valeu!